Algumas obras de mobilidade começam, outras estão paradas, como é o caso do projeto do veículo leve sobre trilhos, que foi programado para ser concluído ainda para a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil no ano passado. As obras do VLT foram licitadas novamente, mas não há previsão para o recomeço dos serviços. Enquanto isso, áreas próximas aos trilhos vão sendo ocupadas por famílias sem teto, como é o caso de várias pessoas que estão morando embaixo de um dos viadutos que foi construído próximo à rotatória da Avenida Guanambi. A Secretaria Estadual de Infraestrutura alega que a ocupação é irregular e descarta qualquer possibilidade de acordo. Neste domingo, a polícia foi ao local para retirar as famílias, mas teve que suspender a operação por falta de uma ordem judicial. Era cedo quando os moradores dessa ocupação à beira de um canteiro de obras do VLT acordaram com a polícia cercando o local. Alguns policiais do batalhão de choque chegaram a impedir a entrada das pessoas em casa, segundo relatos de quem mora aqui. 7 horas o povo chegaram e botar minha porta dentro pedindo socorro, que aqui estaria cheio de polícia, trator e caçamba para ser demolido e retirado todos os barracos e as famílias ficar desabrigadas. Nossa equipe não presenciou nenhum tipo de violência por parte dos policiais nem dos moradores. Por volta de 9 horas da manhã, o comandante da operação, Major Martins, ordenou a retirada da tropa. A população aplaudiu. Segundo o Major, outras equipes de socorro e do poder público deveriam estar no local. Além disso, faltava ordem judicial. Nós marcamos um horário para que toda a estrutura estivesse aqui, assistência social, CAGES, COELSE, ambulância, tratores, caçamba. E essa estrutura, infelizmente, ela demorou um pouco. Tá? As pessoas não entenderam o movimento de só chegar a polícia, dá a impressão que quem tira é a polícia garante a ordem, a polícia garante o bom cumprimento da ordem. Como essa estrutura toda não chegou, de bom ouvido, o comando maior da corporação resolve deixar para uma outra ocasião, após uma reunião, após um entendimento com a comunidade. A estrutura precária do local, que acumula água suja e entulho, é o único local onde Ana Carla conseguiu morar quando foi despejada da antiga moradia. A jovem reconhece que a ocupação é irregular, mas conta que a Habitafor não tem prazos para novos cadastros. Enquanto isso, vive em um dos 150 barracos erguidos próximo à rotatória da Avenida Guanambi. A gente não somos vagabundos, a gente só quer uma casa para morar. O tempo todo eles querem derrubar, o tempo todo. Já Viviane chegou a morar com os irmãos na comunidade Maravilha. Eles foram beneficiados com uma habitação da prefeitura, mas como a estrutura era muito pequena, resolveu se mudar enquanto aguarda a promessa de uma moradia. A gente não quer dinheiro, as pessoas acham assim, porque mora dentro do barraco quer dinheiro. A gente não quer dinheiro, gente. A gente só quer uma moradia digna, porque a gente tem criança, tá entendendo? E você sabe que quando as pessoas têm criança, não tem condição de morar com outro familiar, porque sempre as crianças acabam arengando e geram confusão. Aí, para evitar, todo mundo quer ter seu cantinho. Depois de paralisadas mais uma vez, as obras do VLT passaram por outro processo de licitação finalizado no final de abril, mas não há prazo para serem retomadas. Essas informações são da Secretaria Estadual de Infraestrutura. Ainda segundo a CEINFRA, toda essa ocupação é irregular, já que se trata de um terreno do governo e não há possibilidade de acordo com essas famílias. A Secretaria O binário Montese foi completamente reformulado. A nova sinalização das avenidas Alberto Magno e Gomes de Matos, que já tinham sentidos opostos, foi entregue oficialmente hoje. Com fluxo diário de aproximadamente 50 mil veículos, o binário Gomes de Matos Alberto Magno foi reorganizado. O sentido das vias permanece o mesmo, mas agora há faixas exclusivas para ônibus e bicicletas. Na Alberto Magno, como são apenas 2 faixas, não há espaço reservado exclusivamente para o transporte coletivo. A medida divide a opinião de motoristas. Eu acredito que não vai dar certo não esse binário. Por quê? Porque o trânsito aqui é muito intenso. No começo tá achando meio ruim, né? Mas depois a gente se acostuma. Mas por que você está achando ruim? Qual é a sua opinião? Por causa do trânsito, ficou pior, né? Para início, tá complicado. Segundo a prefeitura, pelo menos 100 ciclistas trafegam pelo binário por hora. Raquel é uma delas, só que mesmo com a nova sinalização, ainda não se sente segura. Os carros e motos não respeitam a linha, a via da ciclovia. Ontem mesmo aqui onde eu moro, no meu Martins, a moto... aconteceu um acidente, né? O carro pegou a moto e a moto estava na ciclovia. Os dois errados, porque moto não é para andar na ciclofaixa, né? E ontem, o carro mesmo na ciclovia, o carro pegou a bicicleta.
Aí é meio arriscado. O motorista que estacionar na ciclofaixa está cometendo uma infração grave. Além de 5 pontos na carteira, ele vai pagar uma multa no valor de aproximadamente R$ 127. Já aqueles que trafegarem neste espaço estão cometendo uma infração gravíssima. E além de 7 pontos na carteira, ainda vão pagar uma multa no valor de aproximadamente R$ 575. Já no caso do ciclista que desrespeitar o espaço, não há cobrança de multa. Mas muitas cenas como essa foram flagradas por nossa equipe. Seu de Jaci reconhece que estava no lugar errado, mas segundo ele, é só uma questão de costume. Que eu comecei ali, eu nem vi a ciclovia ainda. Aí depois foi que eu vi que tá lá do outro lado. Eu acho que devia ser desse lado, mas se fez lá, quem sabe, o engenheiro sabe, a pessoa que fez, né? Eu vim porque eu sempre venho pelo lado direito. Mas agora já que a ciclovia está do outro lado, eu vou passar a dar para o outro lado, é isso? O que vale é que o ciclista deve trafegar no bordo da via, no mesmo sentido dos demais veículos, não pode transitar na contramão, não pode transitar sobre as calçadas, que é de uso exclusivo do pedestre, mas vale mesmo aí a questão de cidadania e até mesmo para evitar acidentes. Entre os usuários de ônibus, a convicção é de que com as novas alterações, o tempo de viagem diminua. Melhorou porque se transforma assim numa corrida mais rápida, né? Você acredita que passa menos tempo dentro do ônibus? Tempo, sim, com certeza. O prefeito de Fortaleza participou da entrega do equipamento. Roberto Cláudio aproveitou para falar sobre outras ações que devem acontecer ainda este ano. Entre elas, a intervenção na Praça Portugal. A verdade é que não há mais nenhum impedimento de qualquer ordem do ponto de vista jurídico, legal. A gente já passou por todas as tramitações, tanto da Coordenadoria de Patrimônio Histórico Municipal, como do Conselho Municipal e Estadual do Patrimônio Histórico. O que resta agora é basicamente finalizar o processo de financiamento junto à CAF. Então, logo esse processo esteja finalizado, a expectativa é abrir processo licitatório e iniciar a intervenção. No próximo bloco do Diário na TV,